Podem assentar, por favor. Louvado seja Deus. É o Mateus, né? É Mateus, né? Glória a Deus, Mateus. Está conosco de novo. Antes do culto a gente ainda estava falando em você, viu? O Espírito Santo te trouxe. Glória a Deus. Lu, Amandinha, louvado seja o Senhor pela vida de todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Desculpa, Provérbios, capítulo 1. Depois nós vamos ver 1 Pedro. Provérbios, capítulo 1, versículo 24. Versículo 20. Amém? Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendeste. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o terror com a tempestade, em vindo a perdição como o redemoinho, quando chegar o aperto e a angústia. Agora, no versículo 30. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo, e sem temor do mal. Amém? Vamos ler de novo esse versículo. O que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Feche os olhos. Peça para Deus falar ao teu coração. Pai, obrigado. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós oramos a Ti. Que o Senhor possa falar ao nosso coração mais e mais, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa palavra, ela é um grande ensino para nós. Por quê? Perceba. A sabedoria clama. A sabedoria grita. Hoje, nós não temos dimensão disso, mas essa sabedoria, ela simboliza a presença, o quê? Do Espírito Santo. Grita, fala. A palavra de Deus que o Espírito Santo veio ao mundo, foi deixado por Jesus no mundo. Depois que Jesus subiu, Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele sobe aos céus, ele fala, é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está no mundo para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça divina. E diz então aqui, a palavra de Deus, que a sabedoria, ela levanta a voz dela. E o Espírito Santo simboliza realmente esse poder, o poder da sabedoria do Senhor. E clama, e grita. Grita para quê? Para que as pessoas, o quê? Despertem. O Espírito Santo é quem vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. E a sabedoria clama. Ela clama onde? Ela clama nas encruzilhadas, diz aí nos cruzamentos, né?
ela clama no alto dos muros, clama na entrada das portas, e ela clama, profere a sua palavra. Então a palavra de Deus vem para quê? Para nos ensinar, para nos exortar, para nos dirigir. E perceba qual é a indagação da sabedoria, versículo 22. Até quando, nécios? Nécios é loucos, né? Amareis a loucura. Até quando? Então o Espírito Santo, na verdade, a própria sabedoria, clama isso. Até quando? Até quando você vai preferir a loucura? Até quando você vai desejar o escárnio? O que é o escárnio? É zombar, né? Zombar das coisas de Deus. Quando vós loucos aborrecereis o conhecimento? Então, a sabedoria, ela clama até quando? Você não vai desistir desses pensamentos loucos? Você não vai desistir dessa loucura? E o que é o louco na Bíblia? O que é o nécio na Bíblia? Se você for lá em Lucas 12, 20, você vai ver que o louco na Bíblia é aquele que não cuida da própria alma. Olha o que Jesus falou. Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então, quem é o louco na Bíblia? O louco é aquele que, na verdade, despreza os valores eternos. Despreza a própria alma. O que é o louco na Bíblia? O que é o nécio na Bíblia? É só você se lembrar da parábola das 10 virgens. Tinham 5 sãs, sadias, e tinham 5 que eram o quê? Nécias, loucas. Qual foi a diferença delas? 5 cuidaram do seu azeite, cuidaram em manter o azeite na própria vida, manterem o azeite naquilo que era a sua lamparina, em manter a lamparina acesa, mas as outras 5 não cuidaram e não tinham azeite. E quando veio o noivo, elas o quê? Ficaram batendo na porta e elas não tinham mais azeite. Por quê? Elas eram consideradas loucas. Por quê? Porque elas não cuidavam de manter a chama da fé, a chama da luz divina que simboliza a presença de Deus nas próprias vidas. E quando o noivo volta, elas ficam do lado de fora batendo na porta. Abre-nos a porta, abre-nos a porta, diz lá Mateus 25, 11. Mas era tarde demais. E nós precisamos entender que a sabedoria está realmente clamando aos 4 cantos da terra. Se você entra, né, se você vai lá, você pode ir num quai, você vai estar ali, de repente entra lá alguém falando do poder de Deus, da salvação de Deus, da palavra de Deus. E você vai entrar num TikTok e você vai ouvir, repentinamente entra, porque a sabedoria clama. E você vai estar no canal de televisão e você vai passar o canal de televisão e de repente entra um pastor falando da volta de Jesus, da palavra de Deus. Por quê? Porque a sabedoria está clamando. Loucos, até quando, loucos? Vocês ficarão o quê? Na sua loucura? Vocês que desprezam, até quando ficarão desprezando o poder de Deus? E nós sabemos, queridos, que o mundo hoje luta por muitas coisas. Mas você vai ver que quando Paulo, ele faleceu, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você pode lutar por muita coisa nessa vida, mas realmente a maior luta que nós precisamos ter, que é o que a palavra de Deus diz: não sabeis que o reino de Deus é tomado por esforço? A maior luta que nós devemos travar é pela nossa alma, é pela nossa vida com Deus, porque a palavra do Senhor diz: busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A maior luta que nós devemos travar é pelo que é eterno. Hoje nós vemos a luta, né, pelo empoderamento da mulher. E aí há a luta que diz: eu me sinto cheia de poder por eu ser uma mulher. E nós vemos aquilo que é a força dos homens, a luta pela força, pela masculinidade, pela virilidade masculina. E quanto mais, né, bombado ele for, ele fala: eu tenho a força de ser um homem.
E por outro lado, nós vemos outros dizendo: eu tenho o orgulho de não ser homem, de não ser mulher. Mas, queridos, tudo isso é vão no reino dos céus. É uma luta inútil, porque se o poder de uma pessoa está no fato dela ser mulher, esse poder não é nada. Se a força de alguém está no fato dele ser um homem, essa força não vale de nada na eternidade. Se o orgulho de alguém está no fato de ele dizer que é ou não é uma coisa ou outra, esse orgulho não vale de nada. Sabe por quê? Olha o que diz Mateus 22, 30. Você sabia disso? Que no reino dos céus nós seremos assexuados. Ora, de que valeu eu lutar por isso? Eu sou uma mulher. Porque eu sou um homem. Essa é minha força. Isso não vale de nada. Olha o que Jesus falou na ressurreição. Nem casam, nem dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. A verdade é que lá do outro lado não existe homem, não existe mulher. Ou você tem o poder de Deus, ou você tem a força do Senhor, ou você tem o orgulho de conhecer ao teu Salvador, ou realmente nada te restará. Nada ficará na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: acumuleis tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. E eu quero declarar, o nosso poder não está na nossa sexualidade ou naquilo que nós possuímos. O nosso poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E eu quero hoje te convidar, em nome de Jesus, a sabedoria clama. Até quando você vai ficar nessa loucura? Até quando você vai lutar por coisas inúteis, vãs, que não permanecem para sempre? Eu quero te convidar a lutar pelo que é eterno, a buscar o que permanece, em nome de Jesus, buscar pela tua alma, porque isso permanecerá para sempre. A palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o mais virará pó. Outro glória e outro orgulho terreno, humano, o que é? Por causa da raça, não é? Por causa da cor. E hoje nós vemos tanta disputa, tanta divisão, tanta briga por causa daquilo. Por causa da cor, por causa da raça. Porque eu sou americano. Porque eu sou russo. Porque eu sou amarelo. Porque eu sou negro. E então essa briga também por cor, ela não existirá na eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não vê a nossa aparência. E só há uma raça que permanecerá para sempre, que entrará no reino dos céus. E essa raça não é amarela, não é negra, não é branca, não é americana. Essa raça é a raça eleita. Vamos ver lá 1 Pedro 2,9. Deus, ele não vê aparência. Deus, ele quer realmente. E ele vê o que está no coração do homem. E a sabedoria clama. Olha o que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero fazer parte dessa raça, da raça eleita, da raça que faz parte, o quê? Do reino de Deus, que foi chamada do reino das trevas para a maravilhosa luz. A sabedoria clama para que nós não entremos em partidarismos, em lutas vãs, em lutas inúteis, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Olha só o que Jesus falou em João 7,24. O Senhor não julga pela aparência, mas Ele julga
justamente, e ele nos diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Olha o que ele falou em 1 Samuel 16, 7. Ele não vê a aparência do homem. O Senhor disse a Samuel, não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E é esse Deus que nós servimos. Então não entre nas lutas, que são lutas realmente, que são insignificantes, que só te desgastam, que só te sugam e realmente não são relevantes na tua eternidade e na tua própria vida. Entre no sentimento do Senhor. Deus vê o coração do homem. Então não é nossa cor, então não é aquilo que é a nossa raça, então não é eu ser homem, eu ser mulher, eu ser ou não ser. O que é o realmente válido diante de Deus é o que está aqui dentro. Porque, sabe de uma coisa? Sabe por que a tua carne não se importa com o reino de Deus? Sabe por que a tua carne, ela não se importa em te incentivar para buscar a Deus? Sabe por que a tua carne, como a Bíblia diz que o nosso maior inimigo não é o diabo já foi vencido por Jesus. O nosso maior inimigo é a nossa carne. E a nossa carne luta contra o nosso espírito. Sabe por que a tua carne luta para você nem estar na igreja? Porque a tua carne não vai entrar no reino dos céus. A tua carne não vai entrar no reino de Deus. Como assim, pastora? O que está escrito na Bíblia, Eclesiastes 12, 7? Que o pó volta à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Então a sua carne não se importa. A sua carne, ela sabe que ela não vai entrar na eternidade. A sua carne, ó, isso aqui, ó. Por isso que ela não está nem aí. A sua carne vai falar para você, não busca a Deus. A tua carne vai dizer para você, não jejue. A tua carne vai dizer descaradamente para você, não vá para a igreja. A tua carne vai dizer para você, vamos viver, vamos curtir, vamos beber, vamos trair, vamos praticar toda obscenidade desse mundo. Vamos. Porque a tua carne sabe que ela tem os dias contados. É 50 anos, 60 anos, e ela vai virar pó. Mas a tua alma é eterna. E é ela que sabe que precisa de Deus. Por isso que a tua alma, a tua carne luta contra o teu espírito, para que você não faça o que você precisa fazer. E hoje a sabedoria clama. Clama o quê? Clama para você realmente dar ouvidos à voz do Senhor. Para você dar ouvidos à vontade de Deus para a sua vida. E diz o quê? Que se você der ouvidos, Provérbios 1, se você der ouvidos para a repreensão, se você der ouvidos, Provérbios 1, 23, o que acontecerá? Derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Se você der ouvidos à correção do Senhor, se você se importar com o que é eterno, o mundo passa. Os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Então, se você der ouvido à sabedoria que está clamando, se você der ouvido à sabedoria que está te dizendo, desperta, desperta e desperta em prol do que é válido, do que é eterno. Não entre em lutas vãs, mas guerreia pelo que realmente vale, é poderoso na sua vida. Se você ouvir essa correção, se você ouvir essa palavra de ordem, Deus vai derramar copiosamente do Espírito dele, do Espírito de sabedoria sobre a sua vida. E ele vai fazer você saber da palavra dele. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Mas sabe o que acontece? Olha o que ocorre, diz o versículo 24. Porque a sabedoria tem clamado e as pessoas têm recusado. A sabedoria tem estendido a mão, mas não há quem atenda. O Espírito Santo está chamando o povo. O Espírito Santo está chamando, se converta. O Espírito Santo está chamando, olha o final dos tempos. O Espírito Santo está dizendo, olha o sinal diante de você. Mas o quê? As pessoas o quê? Estão recusando. Está estendendo a mão e não há quem atenda.
mas rejeitam, versículo 25, o conselho, não querem a repreensão, não querem a direção. E o que acontece? Versículo 27, estão vivendo o terror como uma tempestade, têm vivido a perdição como um redemoinho. Como que é isso? Assim como, olha o que nós temos visto no mundo, queridos. Isso aqui se cumprindo, ó, versículo 27. O terror está vindo como uma tempestade. É do nada que fecha os céus e o terror toma conta de cidades. Está se cumprindo isso. A perdição está vindo como um redemoinho. Como é o redemoinho? Ele vem, ó. E as pessoas o quê? Estão o quê? Sendo muitas vezes ali. A perdição está vindo como um redemoinho e vem e leva todo mundo. Quantas pessoas estão tombando no caminho, quantas pessoas estão caindo, quantas pessoas estão morrendo. É como um redemoinho, vem e traga a alma, traga a vida daquelas pessoas. E diz então que chegará sobre estas o aperto e a angústia. Mas eu quero te dizer, conforme diz o versículo 31, quando nós rejeitamos a sabedoria, quando nós rejeitamos o conselho de Deus, a mão de Deus estendida, a palavra de Deus, ocorre isso aqui. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Por isso, comerão do fruto do seu procedimento. Então não é que Deus castiga, não. É que a própria pessoa colhe o resultado da sua ação. Por quê? Porque a sabedoria está lá falando. Deus está lá querendo direcionar. O que Jesus falou? Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ah, mas eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos tenho dito, ela vos julgará no último dia. Então hoje Jesus não está aqui para nos julgar. Hoje Jesus não está aqui para nos condenar. Ele está aqui para nos ensinar, para nos corrigir, para nos estender as mãos. Mas Ele está dizendo hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo do perdão, hoje é o tempo da remissão, hoje é o tempo do posicionamento. Eu não te julgo, eu não vim para julgar, mas para te salvar. Ah, mas e se eu não quiser ouvir? Aí ele fala, livro de João, a palavra que eu tenho dito, ela vos julgará no último dia. Por quê? Porque naquele dia será dito o quê? Eu falei com você, como ele está dizendo aqui. Eu clamei e você recusou. Eu estendi a mão e você não atendeu. Você rejeitou o conselho. Você não quis a repreensão, eu falei. Eu quis te alertar. E muitos, o quê? Que diz a palavra do Senhor, naquele dia, se desesperarão, entrarão em grande angústia. Por quê? Porque será tarde demais, como as tolas, né? Ficarão batendo na porta. Abre a porta, Senhor, abre a porta. Mas será tarde demais. Mas diz então, o quê? Que diz a palavra do Senhor, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Não é isso que a gente tem visto no mundo? Então o que acontece? Os loucos, os que não se preocupam com a sua alma, eles são mortos por quê? Porque eles se afastam daquilo que é a vontade do Senhor para eles. Então eles acabam seguindo um caminho, o quê? Um caminho de loucura. Porque a sabedoria quer nos dar o caminho da paz, da vida eterna, da salvação. Mas o que disse aí? A impressão de bem-estar os leva à perdição. Olha só, bem claro, né? Então fica aquela impressão. Se você vai lá agora, né, num bar, tá aquela impressão de bem-estar. Ah, nós estamos bem. Olha como nós somos bem. Ó, nós não buscamos a Deus. Mas a sabedoria clama, não, eu recuso esse convite, eu recuso essa oração, eu recuso essa palavra, eu recuso esse conselho. A impressão de bem-estar os leva à perdição. Eles têm aquela impressão que está tudo bem, eles têm aquela impressão que está tudo bem. E na verdade, quando o diabo ele quer realmente uma alma
muitas vezes, como eu já vi casos, ele mesmo, porque você sabe, o reino do inferno não é dividido. Eles entram em acordo ali. E muitas vezes o próprio diabo fala, olha, não cause nada a ele. Deixa ele tranquilo, deixa ela tranquila para ela achar que está tudo bem. Longe de Deus e que está tudo bem. Para quê? Para que ela vai se afastando cada vez mais. Como o meu pastor falou para mim logo que no dias antes de eu me converter, na verdade, que é como uma pipa, né? E vai dando corda, e vai puxando a corda, e vai puxando a corda, mas quando você está bem longe, aí vem e corta aquela pipa, para que aquela linha, para que você se perca para sempre. Então você vai ver muitas vezes, quem se afasta de Deus de imediato, parece que dá certo, parece que avança, é uma sensação de bem-estar, mas é só para cegar a pessoa e poder o quê? Na verdade, roubar-lhe o principal, que é a presença de Deus. Mas hoje nós vamos ouvir a sabedoria. E como diz versículo 33, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E eu quero declarar, é palavra de Deus. O terror está vindo como tempestade. Do nada vem a tempestade e o terror junto. Como diz a Bíblia, a perdição está vindo como um redemoinho, é num minuto. Mas quem der ouvidos à palavra de Deus, quem der ouvidos, habitará seguro, aleluia, tranquilo e sem temor do mal, em nome de Jesus. Vocês viram aquela casa daquele pastor, né, no meio daquele incêndio em Hollywood, que ficou em pé? O que é aquilo? É lógico que existiam muitos cristãos ali, mas ali Deus fez questão de dar um sinal. É esse sinal, ó. Quem me der ouvidos habitará seguro. Ele tem poder de te poupar no meio da maior tragédia. Ele tem poder de te poupar no meio da maior dificuldade. Ele tem esse poder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você vai poder ficar seguro debaixo das asas do Senhor. Ele tem poder de te livrar em nome de Jesus. E que nós estejamos debaixo desta palavra. Quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Lembra lá do povo no Egito? Começou a passar as pragas no Egito, queridos. E passou piolho. Lembra lá? E passou tumores, e passavam as coisas, e passou o anjo da morte. Mas o povo estava dentro de casa, seguro, tranquilo, sem temor do mal, porque o sangue do Cordeiro estava na porta deles. Então hoje, pega o poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, coloca na tua vida, no teu coração, sela a tua alma, sai de toda essa confusão do inferno e em nome de Jesus, habita em segurança, em tranquilidade e sem temor do mal, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós não vamos entrar em lutas vãs, nós não vamos nos desgastar com confusão do inferno. Nós temos um alvo e nós prosseguiremos rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E que o Senhor nos dê vitória, e que o Senhor nos abençoe, e que nós alcancemos o principal, que é o quê? A proteção divina, a salvação da nossa alma. Quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Coloque o Senhor para dentro da tua vida. Faça como os egípcios, os judeus, lá no meio dos egípcios. Entre na tua casa, que é o teu lugar de oração, com o Senhor Jesus, e fique realmente em paz, sabendo: Deus cuidará de todas as coisas na minha vida, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus está cuidando de tudo. Mas lá fora está uma gritaria, o anjo da morte está passando.
Deus está cuidando de tudo. Eu posso habitar seguro com a minha casa. Eu posso ficar sem temor do mal, porque eu ouvi ao Senhor e eu me coloco debaixo da palavra do Senhor. O terror ele caminha como uma tempestade. Sim, a perdição como um redemoinho. Mas quem dá ouvidos ficará seguro. E é essa palavra que você vai levar para a tua casa. Em nome de Jesus, todo espanto noturno vai embora. Toda perturbação vai embora. Toda loucura vai embora. Todo tormento sai em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é maligno, que seja dissipado da tua casa. Todo aperto vai embora. Toda angústia vai embora. Que o poder do Senhor te fortaleça, te restaure e te erga com força em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. O seu poder não está no fato de você ser uma mulher. O seu poder está no teu Deus. Porque esse corpo de mulher vai virar pó. Nossa, um dia eu lembro que eu vi uma menina tão linda, menina perfeita, perfeita. Perfeita menina. E ela tinha sido sepultada naquele dia. Aí tinha a foto dela, perfeita menina. E estava morta. Sabe por quê? Porque nós não somos nada, querido. Nós, se não for a misericórdia de Deus, nós não somos nada. O seu poder não está no fato de você ser mulher, a tua força não está em você ser um homem, mas o poder de Deus está estando sobre a sua vida. Você, em nome de Jesus, vai vencer tragédias, obras malignas, obras mandadas, força do mal. Em nome de Jesus, essa jovem foi vitimada por ações malignas mesmo que vieram contra ela. E eu quero que seja quebrado da tua vida toda obra maligna orquestrada, que queira a tua derrota, que queira o teu mal, cai por terra, em nome de Jesus, e você possa habitar em temor. Não porque você é uma mulher, não porque você é um homem, mas sim por causa do poder do Deus que você serve, que é poderoso para te livrar de toda arma forjada, de toda ação maligna. Comece a orar agora, apresenta tuas causas diante de Deus, em nome de Jesus, clame pela sabedoria, clame pelo Espírito Santo. A sabedoria está falando ao teu coração, em nome de Jesus. Olha para a tua carne hoje, entenda que a tua carne não se importa com o reino de Deus, ela não se importa. A tua carne não vai para o reino de Deus, mas a tua alma sim, precisa ter essa aliança eterna com o Senhor, e você vai subjugar a tua carne, e não fazer a vontade da sua carne, porque a sua carne quer o quê? Te afastar de Deus. A tua carne quer te afastar de Deus, como disse, os loucos são mortos por causa do seu desvio. E você atende a sua carne, e a sua carne te desvia para longe do Senhor, e te coloca em laços de morte, e te coloca em laços de queda, e te coloca em laços de destruição. Está denunciado hoje em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar junto com os teus servos. Essa é a tua palavra sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, em nome de Jesus, estender a nossa mão para a sabedoria. A sabedoria está com as mãos estendidas. A sabedoria está clamando, está clamando. Quem é que vai ouvir? Nós queremos ouvir, Senhor, a tua palavra. Nós queremos ouvir a verdadeira direção. Nós não queremos entrar, Senhor, no torpor desse mundo. Nós queremos o teu poder, Senhor. Nós precisamos da tua força, a tua força que permanece para sempre. Fortalece essa mulher, fortalece esse homem, em nome de Jesus. Empodera realmente, encha de poder, Senhor, porque antes de a pessoa enfrentar grandes batalhas, o Senhor as enche de poder. Encha hoje com o Espírito Santo essa pessoa, encha com o teu poder, com o teu Espírito Santo, para que
que essa pessoa possa vencer toda obra maligna, em nome de Jesus, pisar serpentes e escorpiões, passar por cima das dificuldades, das angústias, dos apertos, das aflições, em nome de Jesus, vencer a oposição, vencer o inimigo da própria alma, vencer a própria carne, que muitas vezes querem induzir essa pessoa ao mal. Em nome de Jesus, nós resistimos à nossa carne, nós dizemos não à nossa carne. Em nome de Jesus, nós queremos o poder de Deus, o pão da vida, a água da vida, aquilo que é eterno, aquilo que permanecerá para sempre. Senhor, nos dê um poder eterno, nos dê a tua unção que é permanente, nos dê a tua força permanente, nos dê a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos andar, meu Pai, pela aparência, não queremos ter aparência, meu Pai, nós queremos ter, meu Pai, o coração que te agrada. Não queremos ser cristãos de aparência, religiosos, não, Senhor, porque a aparência não vale de nada. Esse corpo voltará ao pó, meu Pai, mas o que permanecerá para sempre, meu Pai, é a nossa essência. Nos dê uma essência com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Quebra hoje cativeiro dentro das casas, quebra hoje toda terror, toda malignidade do inferno, em nome de Jesus, seja quebrada, despedaçado pelo poder do nome de Jesus. Que venha honra, que venha cura sobre a família, que venha o fortalecimento sobre as casas, que venha em nome de Jesus a prosperidade, que venha a porta aberta sobre essa família, que venha a recompensa, que venha em nome de Jesus a providência divina. Eu oro por providência, eu oro por saúde, eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro por milagre, eu oro, meu Pai, pela tua misericórdia. Nós não seguimos o caminho do desvio, meu Pai, mas nós queremos seguir a direção do teu Espírito Santo. Marca cada vida com o milagre, com a providência e com o impossível, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Está ligado na nossa vida. Aleluias. E eu profetizo, você habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, em nome de Jesus. Amém? Está ligado na nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Você que tem uma oferta para entregar ao Senhor, nós vamos consagrar agora. Você que quiser entregar o seu dízimo, nós vamos consagrar agora. Em nome de Jesus. Logo, logo chega o dia 20. Dia 20 é que nós temos todas as responsabilidades da igreja. E a palavra do Senhor diz que a nossa oferta, o nosso dízimo, sendo trazido à casa do tesouro, o Senhor repreenderá o devorador, o migrador, o destruidor da nossa vida. E estamos debaixo dessa palavra em nome de Jesus. Nós habitaremos seguros e livres do mal em nome de Jesus. Se nesse redemoinho aí fora, queridos, tiver devorador, destruidor, migrador, na tua casa não entra, pelo poder da fé, pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, eu abençoo cada oferta colocada no teu altar. Cada dízimo, Senhor, que será depositado, Senhor, para a tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor, toda ação do devorador, migrador, destruidor, roubador, que saia em nome do Senhor Jesus. Que o teu povo habite em paz. Que o teu povo habite seguro e livre do mal, livre da fome, livre da escassez, livre da miséria, livre da porta fechada, livre em nome de Jesus do desemprego. Senhor, traga providência, fartura, honra. Ah, Senhor, na casa dos judeus havia festa, e é isso, meu Pai, que eu profetizo sobre o teu povo, Senhor. Festa, em nome de Jesus, prosperidade, fartura, riqueza e livres do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar um instante. Você que trouxe a oferta, pode colocar no gasofilácio. Você que quiser dar a sua oferta via Pix, pode fazer a transferência.
em nome de Jesus. Amém? Hoje, terça-feira, quinta-feira, né, haverá culto de libertação em nome de Jesus Cristo, batalha espiritual com o Bispo Daniel, e estamos em pé. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, em paz. O culto rendeu, hein? Está dando 9 horas agora. Glória a Deus. Queridos, dia 26, não esqueçam, né? Não tem como esquecer, o aniversário da igreja nós vamos estar comemorando. Amém? Então vai estar pastor Samuel, vai estar pastor também Marcelo Aguiar com o louvor também. Glória a Deus, e vai ser um dia de festa em nome de Jesus. Amém? Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você vá para a tua casa em paz, segurando a mão do Espírito Santo. E vá em paz em nome de Jesus, de forma segura, livre do mal. Que nenhum mal se aproxime sequer de você. E que caia por terra toda obra contrária do teu caminho. Você pise leões, áspides, serpentes, em nome de Jesus, e nada faça efeito contrário na tua vida. Eu te abençoo, receba poder, autoridade, honra do Senhor e força. Eu te abençoo, vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo. Vão com Deus, em nome de Jesus.